capítulo 1, versículo 29 a 31. Encontraram? Quem encontrou, diga eu encontrei. Diz assim, a palavra do Senhor Deus, Marcos 1, 29 até o 31. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago, João, à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama. Quem que estava de cama, irmão? Quem que estava doente, irmão? Diga, sogra é uma pessoa bem importante. Porque ela não está aqui, né? Por isso que você está dizendo isso. Estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar-se. A febre a deixou e ela... A febre a deixou e ela... Não, você está sem convicção. A febre a deixou e ela... Fecha sua Bíblia. Me dê alguns minutos da sua atenção. Prometo para você que eu vou ser bem breve, até porque nós temos outro assunto para tratar no final desta reunião. Esse texto conta o que foi a cura da sogra do apóstolo, do discípulo chamado Pedro. Nós não temos informação sobre esta mulher, muitas informações sobre ela. Sabemos apenas tratar-se da sogra de um discípulo de Jesus que sempre esteve em evidência. Você não conhece a sogra, a história da sogra, mas você conhece a história do genro, né? Pedro foi um homem muito usado por Deus e um discípulo que sempre esteve em evidência. Estamos diante de um milagre operado de forma muito simples. Você viu comigo. Seu relato se dá em apenas 3 versículos, segundo esse evangelista, o Marcos, né? 3 versículos relata aquilo que foi o milagre na vida da sogra de Pedro. Estamos falando de um problema comum que todos estão sujeitos, né? Deixa eu perguntar aqui, quantos de vocês já tiveram febre na sua vida? Quem já teve febre? Levanta a mão, só quem teve. Levanta a mão bem alta, irmão, quero ver. Tem gente, né, que às vezes tem gente com mais tendência, outros com menos, mas o fato é que se você não teve febre, você que é pai já viu um filho com febre, né? Já viu alguém com febre. Então veja, nós estamos falando de uma coisa comum. No entanto, apesar da simplicidade, esse milagre ele traz lições importantíssimas que podem ajudar aqueles que, como esta mulher, estão buscando, precisam de uma resposta de Deus. Quero crer que eu estou ministrando para gente que precisa de uma resposta de Deus. Será que isso é verdade, irmão? Só quem quer uma resposta, precisa dela, levanta a mão e diga, é comigo, pastor. Então, veja, vai te ajudar. Usando a experiência da sogra de Pedro, nessa noite eu quero falar sobre o tema simples, mas com lições importantes. O milagre foi feito de forma simples, mas as lições são muito importantes. A primeira lição que nós aprendemos aqui na cura da sogra de Pedro é falar o problema de outra pessoa para alguém que possa resolver. Vou repetir, é você falar do problema de uma outra pessoa para alguém que tenha capacidade e poder para trazer uma resposta. O evangelista Marcos, conforme nós lemos aqui, ele diz que falaram a respeito dela a Jesus. Preste atenção, a mulher ficou com febre, teve um problema de saúde, e aí alguém foi lá falar daquele problema para Jesus. O texto não diz quem foi, irmão, mas apesar de não sabermos de quem se trata, sabemos que com certeza essa pessoa fez algo digno de elogio, algo importante. Escute, alguém tomou a iniciativa e foi interceder por ela junto a Jesus. Alguém que não ficou somente vendo ou assistindo o sofrimento da mulher, mas foi levar aquele problema para Jesus. Alguém que não esperou a doença se agravar,
mas foi buscar a solução em Cristo. Alguém que, ao invés de ficar somente sentindo dó da mulher, decidiu interceder por ela junto a Jesus. Diga comigo, isso é muito importante. Não. Tem gente que está dormindo e se você não gritar, não vai acordar. Diga comigo, isso é muito importante. Grite para o irmão acordar. Diga, isso é muito importante. Meus amados e meus queridos irmãos, algumas pessoas gostam de contar o problema dos outros para os demais. Você conhece gente aqui? Sim. Quem conhece, levanta a mão. Não é daqui da New Life. Não é daqui. Mas tem gente que gosta de pegar o problema de alguém e contar para os demais. Algumas pessoas contam com facilidade o sofrimento de alguém para quem não pode fazer nada por ela. Alguns se portam como um repórter. Já viu esses repórteres que ficam aí, né, procurando notícia ruim para contar? Já viu? Quem já viu, diga eu já vi. Tem pessoas que parecem um repórter do mal, que ele está sempre contando uma desgraça, alguma coisa ruim de alguém. Mas poucos fazem como este anônimo, como o anônimo deste milagre. Ele foi contar para Jesus. Para quem que ele foi contar, irmão? Para quem que nós temos que contar, irmão? O problema dos outros temos que contar para quem? Para Jesus. Eu não sou contra o desabafo, e por vezes ele é até necessário. No entanto, o desabafo feito para a pessoa errada pode complicar e muito um problema, ao invés de trazer solução. Se como este anônimo que está aqui, que nós não sabemos quem é, você sabe algo de errado, procure a pessoa certa para contar. Por exemplo, se você vê algo negativo, deixa eu ver, tem esposa aqui nessa igreja? As irmãs casadas, levanta a mão. Levanta a mão as irmãs casadas. Tem que ser da aliança, né? Crente usa aliança. Não, irmão, crente usa aliança. Diga amém para isso. Se você vê algo negativo no seu marido, essa senhora dificilmente vai ver alguma coisa negativa no marido. Venha morar comigo para você ver. Se você vê algo negativo no seu marido, ao invés de você contar para os outros, conte para Jesus. A exemplo dessa pessoa. Escute. Tem marido aqui nesta igreja, uma irmã, uma amarada, levanta a mão da aliança. Só os maridos, levanta a mão. Diga, é comigo, pastor. Nossa, irmão. Levanta a mão os maridos aí, diga, é comigo, pastor. Se você vê algo ruim ou negativo com a esposa, não conte para quem não é de confiança. Conte para Jesus. Escute, tem algo errado com o seu filho? Prefira contar para Jesus. Tem um problema com o patrão, com o empregado, com amigos, com colegas de trabalho, com algum familiar, com o irmão da igreja? Escute, não procure alguém que possa até complicar essa situação, que possa atrapalhar, intensificar o problema. Mas como esta pessoa viu a mulher com problema, ao invés de sair contando para a vizinhança, e sair contando para quem não era de confiança, ela foi contar para quem? Foi contar para Jesus. Meus irmãos, prefira sempre contar para Jesus o problema de outras pessoas. Porque quando você conta para Jesus, ao invés da complicação, você tem a solução. Quantas pessoas
intensificando, complicando mais um problema, às vezes dentro da sua própria casa, porque sai contando o que está lá dentro para os demais. E aí não arruma solução, arruma mais problemas. Mas eu dou graças a Deus nessa igreja, porque aqui ninguém sai contando para os outros. Amém. Nem do seu pastor. Diga amém, irmão. Amém. Quando você vê alguma coisa errada dele, conta para ele. Eu te dou liberdade. Irmão, se existe uma coisa que eu dou liberdade para você, é contar os meus defeitos para Jesus, porque daí ele vai me ajudar a consertar. Mas escute a parte do pastor. Se você sabe alguma coisa de alguém, alguma coisa não está mal, não está errado, alguma coisa não está certa, você vê uma necessidade da vida de alguém, uma carência, um problema, escute, ao invés de falar para os outros, põe o seu joelho no chão e conte para Jesus, porque aí o que vai acontecer é exatamente o que aconteceu com essa pessoa, contou para Jesus e Jesus trouxe a resposta. Se você contar para Jesus, Ele vai trazer a resposta. Só quem crê dê um aplauso forte para Ele. Antigamente a gente cantava um corinho que diz: conta para Jesus onde é a tua dor. Isso é antigo, você não vai saber. Ontem a gente que conhece aí, vamos lá. Conta para Jesus onde é a tua dor. Olha, eu achava que era só coisa minha. Não se desanime com a tua cruz, o que tu precisas. Oh! Eu gosto tanto quando encontro alguém aí que volta lá aos velhos tempos. Estamos falando de um milagre simples, mas com lições importantes. Outra lição aqui que nós aprendemos com esta mulher é depois de receber, depois de curado, servi-lo. Preste atenção, depois de curado, servi-lo. Veja o texto. A febre a deixou e ela começou a servir. Diga comigo, a febre a deixou. Não, se não fizer o gestinho de deixou, não vale. Diga a febre. Diga não, a febre a deixou e ela começou a servi-lo. Estamos falando de uma mulher que foi curada e logo em seguida passou a servir Jesus e seus discípulos. Ela recebeu a bênção para logo em seguida servir aquele que lhe havia abençoado. Eu vou repetir, ela recebeu a bênção para logo em seguida servir aquele que lhe havia abençoado. Escute com atenção. Ela não foi abençoada e virou as costas. Ela não foi abençoada e esqueceu quem a abençoou. Ela não foi abençoada e usou o que recebeu somente para o benefício próprio. Ela recebeu saúde, a sua saúde de volta, e uma vez saudável, se dedicou a servir quem lhe tinha curado. Diga graças a Deus. Meus amados e meus queridos irmãos, esta mulher nos ensina a não transformar a bênção mais importante do que o abençoador. E eu vou repetir, ela nos ensina a não transformar a bênção mais importante do que o abençoador. Essa mulher nos ensina a demonstrar gratidão com atitudes. Preste atenção, a demonstrar gratidão com atitudes. Ela não disse muito obrigado somente e ficou indiferente. Ela não disse, olha que bom que o senhor fez, eu reconheço, e virou as costas. Não, ela demonstrou que estava grata com ação, com atitude. Essa mulher nos ensina que a bênção recebida deve abrir um caminho para o serviço ao Senhor. Meus irmãos, tem muita gente. Você pode se anteceder dizendo, esse não é meu caso? Diga, esse não é meu caso. Se anteceda, diga, esse não é meu caso. Mas tem muita gente que depois que recebe uma resposta de Jesus,
desaparece. Já viu gente assim, Cinemar? Muita gente. Nós temos este culto, ele dura, ele já tem muitos anos. Quantas pessoas, escute que, às vezes até eu encontro elas por aí. Ah, pastor, eu estive lá na quarta-feira, fui abençoado, eu recebi lá um milagre. Já aconteceu comigo de estar numa outra cidade e alguém vir falar comigo. Pastor, eu estive lá, frequentei a quarta-feira, recebi um milagre. Quantos que passaram por aqui, receberam a bênção e desapareceram. Muitos depois do milagre, eles esfriam na fé. Conhece gente assim, Rogério? Já viu? Já vi. Muitos depois que recebem a resposta, mudam sua atitude espiritual. Muitos têm fé para buscar milagre, mas não exercem a mesma fé para servir aquele que lhe deu o milagre. Esta noite quero desafiar quem está aqui, buscando uma resposta de Jesus. Quem está buscando, levanta a mão e diga, eu estou. E o desafio é servi-lo depois de receber a bênção com a mesma intensidade com que você está buscando. Ei, eu repito e grito para você acordar, o desafio é servi-lo depois de receber a bênção com a mesma intensidade com que você a está buscando. Irmão, é repetitivo, mas precisa ser. Isso manterá a porta aberta. Já que sempre que você precisar, terá crédito para receber outros milagres. Quem vira as costas depois que recebe uma bênção, ao contrário dessa mulher, fica sem crédito. Escute, enquanto nós estamos aqui nesta caminhada, qualquer um de nós está sujeito a ter uma necessidade. E aí quando você faz como esta mulher, escute que você recebe, mas você não vira as costas, você recebe e continua servindo a Cristo, seguindo a Jesus, você foi abençoado, reconhece que foi abençoado, você sabe que Ele tocou a sua vida, você sabe que Ele te prosperou, você sabe que Ele abriu portas, você sabe que Ele te curou, escute, você reconhece, ao invés de você se afastar, você continua na presença dEle. Irmãos, algumas coisas vão acontecer. Primeiro, o nome dEle sempre vai ser honrado na sua vida, e segundo é que quando você precisar, Ele estará pronto para te abençoar novamente, porque você não se afastou e porque você é uma pessoa que demonstra com gratidão. E se você entendeu esta palavra, dê um aplauso forte para Ele. Quem entendeu a palavra, levanta a mão direita e diga, eu entendi. E eu vou tomar água agora. Estamos falando aí de um milagre simples, narrado em 3 versículos apenas, mas com lições extraordinárias, importantes. Outra coisa que nós aprendemos aqui é a importância da proximidade a Jesus, de se aproximar a Jesus e de corresponder ao seu estender de mão. Meus irmãos, Jesus tomou a mulher pela mão, se aproximou dela, e a tomou pela mão, e a ajudou a se levantar, e a febre e a enfermidade a deixou, foi embora. Perceba que não houve palavras de Jesus, não houve nenhum ritual. Nós sabemos e conhecemos todos os milagres de Jesus. Aliás, se existe uma coisa que essa igreja conhece, são os milagres de Jesus. Sempre estou repetindo, pregando sobre eles, sou apaixonado pelos evangelhos, pelos milagres. Então nós sabemos, tem muitas formas de Jesus operar os seus milagres. A gente sabe que alguns Ele tocou, impôs mão, teve as mais diversas maneiras dele operar milagres. Agora, nesse caso aqui, você percebe que não houve palavras, não houve um ritual, não houve imposição de mãos, houve uma aproximação e houve um estender de mão. Isso foi suficiente para que a mulher se levantasse e a doença fosse embora. Meus irmãos,
estar próximo de Jesus e permitir que Ele te tome pela tua mão faz toda a diferença e pode trazer a resposta tão esperada. O que sabemos é que a febre levou aquela mulher para a cama, tirou aquela mulher do seu cotidiano, da sua rotina, tirou ela de circulação. A febre travou a vida dela, levou ela para uma cama, aprisionou ela certamente num quarto. Agora veja, nós sabemos, ali nesse caso foi a febre, mas nós sabemos que existem outras coisas, outros males que por vezes travam a vida de uma pessoa. Outras coisas, outros males que impedem alguns de viver uma vida normal. No caso dela foi a febre. Mas existem outras situações que bloqueiam a vida de alguns, que impedem as pessoas de viver uma vida plena, feliz, alegre, abençoada. Sabemos que a temperatura daquela mulher subiu. Assim como muitos têm tido a temperatura alterada e perdendo o equilíbrio, estão desconfortáveis. O corpo humano, ele já tem a sua temperatura normal, já tem o seu calor normal, tem ou não tem, irmão? Agora, a febre é o excesso. A febre excedeu aquilo que é a temperatura. É um desequilíbrio. Agora, a solução que a gente aprende aqui com essa mulher está na proximidade com Jesus. Está em aceitar a sua mão estendida. Lembrando, irmãos, que mãos só se encontram quando há reciprocidade. Eu vou repetir, mãos só se encontram quando há reciprocidade. Então escute, não encolha a tua mão. Ele está sempre com a mão dele estendida. Diga, eu entendi. Ele está sempre com a sua mão estendida. Diga, eu, graças a Deus. Diga, graças a Deus. Agora, escute, se não houver uma resposta, a mão dele permanece estendida. E ele não vai tocar a tua. Agora, se você entender isso aí, eu posso imaginar, eu não estava lá, eu não vi o que aconteceu, mas eu posso imaginar que Jesus entrando na beira da cama daquela mulher, estendendo a sua mão. Se a Bíblia diz que ele levantou ela, que ele deu a mão para ela, eu posso imaginar que ele estendeu a mão, mas para que ela se levantasse, ele também, não é? Vamos representar aqui, ó. É assim, ó, ele estendeu a mão. Ela teve que estender também. E neste ato que aconteceu, o poder de Jesus levantou a mulher. Jesus está com a mão, ei, olhe para mim, Jesus está com a mão estendida. Mas se o Selimar não estender a mão, não vai adiantar nada. Então tem que ver o quê? Reciprocidade. Ele estende a mão, você estende a sua, ele toca você, e aí o que acontece? Acontece um milagre. O mal vai embora, aquilo que não presta sai, porque quando Jesus te toca, eu quero que você saiba, o poder dele se manifesta e você se levanta para a glória do seu nome. Eu creio que esta noite Jesus vai levantar pessoas aqui. Eu creio que você nessa noite vai corresponder. Ou seja, Jesus já está com a mão estendida para você. O que você tem que fazer é aceitar, é estender a sua mão. Para de querer fazer com a tua própria força. Para de esconder a tua mão para Jesus. Entenda que Ele está com a mão estendida. Dê a mão para Ele, Ele te levanta. E aí você sai desse mal na qual você está vivendo. Esta vida, quem sabe, miserável, na qual você se encontra, essa frustração. Nesta mão, Ele estende a mão, você estende a tua, mãos dadas com Jesus, e a vitória virá. Vai aplaudir, aplauda forte. Termino esta palavra dizendo o seguinte. Vou terminar, irmãos. Essa é uma provocação tão grande. Eu fiz, a minha mulher não gosta que eu fale isso, mas vou falar.
eu fiz medicina lá na faculdade de Irati, uma das maiores do país, inclusive. Eu fiz meu pós-doutorado em medicina, e depois fiz o meu mestrado, lá em tudo Irati. Um dia eu falei Irati, que o irmão foi no Google, falou, pastor, não existe. Nem é Irati, irmão, se lá se pronuncia em inglês, é Airati. E aí, né, eu aprendi que a febre lá no meu no meu doutorado, aprendi que a febre é um sintoma. Ela é um resultado de alguma coisa. Essa mulher tinha um problema interno. Algumas coisas estavam erradas com o seu corpo e que não podia ser visto do lado de fora. Preste atenção. Ela tinha uma febre. Você não vê a febre. Você não vê. Porque é algo que está lá dentro. Ela é uma consequência, ela é um sintoma de alguma coisa que está errada. Ei, olhe para mim, que está errado lá dentro. Por que está dizendo isso, pastor? Porque talvez você esteja numa condição parecida. Sofrendo com alguma coisa, ei, lá dentro. Ninguém vê, mas tem uma coisa. Ei, olhe para mim, alguma coisa lá dentro. Algo interno. Algo emocional. Quem sabe você está aqui com uma inquietação na tua alma, uma dor na alma. O externo fica fácil tratar. Sangra. Aparece um caroço externo, né? Quem já bateu a cabeça aqui teve um galo na cabeça. Um galo. Quem conhece galo? É galo que chama. Todo lugar é galo, galo, é galo. Acabou, você vê. Você sabe que tem uma coisa errada porque bateu e saiu um galo. Uma inchação. Tem coisas, irmãos, que não dá para ver. Como uma febre, não dá para ver. É uma coisa que está lá dentro. Olhe para mim, talvez você está com uma dor na alma. E aí, como uma febre, ninguém está vendo. Às vezes a pessoa que você ama está do teu lado, mas não está vendo. Porque tem um problema lá dentro. Às vezes você até está expressando um sorriso, mas você sabe que lá dentro está doendo. Tem uma dor lá na alma, como uma febre. Às vezes você parece normal. E as pessoas olham para você e não tem nada errado, porque elas não conseguem ver, é como uma febre. Está lá dentro. Essa mulher tinha um problema interno. A Bíblia não entra em detalhes. Jesus não curou somente a febre. Jesus curou aquilo que estava errado lá dentro da sua alma. E quem sabe você está aqui nesta noite com um problema lá na tua alma. Ferida na alma. Traumas. Coisas que você tem carregado, sentimentos negativos, que está lá dentro, está doendo. Quantas pessoas traídas, quantas pessoas entristecidas por uma decepção, quantas pessoas amarguradas. E aí ninguém vê. Mas sabe, Lele, eu gosto de pensar que Jesus olhou para aquela mulher, eu não sei o que era não. O que estava errado com o seu corpo lá dentro, mas Jesus sabia. E Jesus tocou ela e não curou só o sintoma, mas curou a causa. Nesta noite, ei, olha para mim, está te vendo. Ei, olha para mim, está te vendo. Eu olho você e vejo o seu exterior, mas Jesus olha em você e vê o seu íntimo.
E nesta noite Ele vai tocar. E o que ninguém está vendo, Ele vai curar. E você vai passar. E a cura interior vai, sem sombra de dúvida, vai se exteriorizar. E vai mudar a tua vida externa. Você sai daqui nesta noite para viver uma vida diferente. Porque Jesus vai tocar a tua alma. Aleluia! Oh, Deus. Ainda não se viu, ainda não se ouviu. Levante a tua mão. Vamos declarar outra vez. Desde a antiguidade, Ainda não se viu.